Fala galera do canal SS Engenharia, já estamos no nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos tratar de um assunto que tem muito a ver com o vídeo anterior, que é sobre potências, o vídeo anterior. Então hoje nós vamos tratar de logaritmo, até porque logaritmo e potência estão bem relacionados entre si. Se você está interessado nesse assunto e se você tem um pouco de dificuldade sobre potência, recomendo que veja o nosso vídeo anterior desta série. Bom, quer entender um pouco mais sobre logaritmo? Então vem com a gente! Bom, vamos então ao conceito de logaritmo. E antes de mais nada, é preciso entender que logaritmo nada mais é do que um expoente, um número, tá? Então, por exemplo, se tivermos uma potência de 5 elevado a um certo número e queremos saber este número de cima, esse expoente, o que nós devemos fazer? Fazer o logaritmo, ou seja, este número expoente, ele vai ser o logaritmo de uma certa base. No caso aqui a base é 5, por isso os conceitos de potência são tão importantes e o resultado dessa conta seria 25. Então quando nós temos o logaritmo de 25 na base 5, o que nós estamos tentando querer saber é o expoente dessa potência aqui. Dessa forma nós sabemos que 5 ao quadrado é 25, então a resposta é que A seja 2. De uma forma genérica, mais generalizada, se nós tivermos uma base que aqui nós vamos chamar de B, e um expoente chamado de A, como está aqui, resultando em um certo número C, então nós podemos dizer que este número A, esse expoente, ele é um logaritmo com a base B, né, porque B é a base, de C, que seria o resultado da conta ali da potência. Perceba como que potência e logaritmo estão bem interligados e como que isso é importante para poder resolver problemas em questão de noção. Vamos agora ver as operações relacionadas com o logaritmo e suas propriedades. Muito bem, entendida a definição do logaritmo, vamos para a propriedade primeira, que é de soma e multiplicação relacionadas. E lembrando da potência, nós vimos que em uma multiplicação de mesma base, conserva-se a base, no caso aqui B, e somam-se os expoentes a x, aqui neste caso. Para um logaritmo, a mesma ideia vai se valer. Então, se tivermos um logaritmo de multiplicação, ou seja, uma multiplicação de mesma base, nós devemos conservar a base, né, fazendo log de C, no caso aqui, mais o log de D, ou seja, e somando os nossos expoentes. Por quê? Porque cada um dos logaritmos ele vai representar um expoente e eles estão somados aqui. Essa é a nossa ideia. Então, para podermos entender mais a fundo, para ficar bem claro, suponhamos que o número C fosse B elevado a A e o número D fosse B elevado a X. Então, como eles estão multiplicando, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Nesse caso aqui são logaritmos, ok? Bom, vamos agora para a próxima, que é a de divisão. Bom, e da mesma forma que nós temos a multiplicação e a soma, a divisão também se relaciona com a subtração. De modo que, se tivermos uma divisão e a mesma base estiver apresentada, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então perceba que a soma está sempre relacionada com a multiplicação e a divisão está relacionada com a subtração, certo? Então, para um logaritmo em que encontramos uma divisão de mesma base, né? Nesse caso aqui estamos na mesma base B e uma divisão entre os números, nós devemos fazer o logaritmo do primeiro, nesta mesma base, no caso C, e a base B, menos o logaritmo do segundo. Perceba como os expoentes estão relacionados com os logaritmos, já que o logaritmo representa um expoente. Próxima propriedade. Bom, existirão momentos em que vocês não encontrarão um logaritmo para calcular em uma base específica. Então, para isso, nós vamos precisar improvisar um pouco, fazendo a troca de base ou mudança de base, também chamada assim. Então, no que consiste? Primeira coisa, nós escolheremos uma base que nós conhecemos, nesse caso aqui vamos chamá-la de C, e na parte de cima dessa fração, né, que ele vai se transformar em uma fração, nós vamos colocar o logaritmando, ou seja, o número que recebe o logaritmo, no caso aqui é o A. E na parte de baixo,
né, no denominador dessa fração, nós colocaremos o número que antes representava a base. Dessa forma, nós conseguimos alcançar um número, um resultado. Nós conseguimos alcançar um resultado para um logaritmo que nós não conhecemos a base. Vamos agora para a próxima propriedade. Muito bem, a próxima propriedade é chamada de troca de base ou mudança de base. E no que ela consiste? Bom, se nós temos um logaritmo em que nós não conhecemos a base dele, nós não sabemos trabalhar com essa base, no caso aqui estamos representando pela letra B, o que nós fazemos? Transformamos em uma fração, em uma divisão de logaritmos, escolhemos uma base em comum nessa fração, no caso aqui a base é C, e dessa forma nós vamos fazer o seguinte: o que era o logaritmando aqui, ou seja, o que recebia o logaritmo, o número A, ele vai fazer parte da primeira parte da fração, ou seja, no numerador. Já o que era a base faz parte do denominador, ou seja, o B. Para ficar fácil de memorizar, nós lembramos que o A ele está na parte de cima do logaritmo, então ele vai estar na parte de cima da fração, e a nossa base está na parte de baixo, então estará na parte de baixo da nossa fração. Ok? Vamos para a próxima propriedade agora. Muito bem, e agora vamos ver potência de potência e potência no logaritmo, tá? Antes nós víamos que na potência, quando nós tínhamos um número e um expoente e ambos estão elevados a outro número, nós conservávamos a base e fazíamos uma multiplicação de expoentes. Da mesma forma, com os logaritmos acontece o seguinte: um logaritmo está aqui e ele tem uma potência, o nosso logaritmando ele tem uma potência. O que nós fazemos? Essa potência ela cai multiplicando o nosso logaritmo, simples assim, ok? Então, se encontrarmos o expoente, ele simplesmente cai, ele tomba, certo? Ele desce e assim ele se apresenta numa multiplicação. Vamos agora ver alguns pontos importantes de noção dos logaritmos. E o primeiro deles é: se encontrarmos um logaritmo sem uma base especificada, na verdade significa que este logaritmo está na base 10. Porque por conta do nosso sistema ser decimal, ou seja, de base 10, de tanto escrever, chegaram-se ao consenso de que, se não estiver uma base especificada, nota-se como base 10. Tá? Da mesma forma, também temos um outro logaritmo especial, que é o logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, que ele nada mais é do que um logaritmo cuja base dele é o número de Euler, tá? Nós não vamos falar do número de Euler neste vídeo. Se quiser pesquisar sobre o assunto, é bastante interessante, vale a pena ver, tá bom? E essas são as propriedades básicas a respeito de logaritmo, e perceba também que eles estão bem relacionados com potência, já que se trata de um mesmo assunto, que é expoente. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, por favor, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal para esse conteúdo e para outros que estão por vir aí também. Tem bastante conteúdo aqui, está sendo produzido também bastante conteúdo. E se você quiser também ter acesso ao mapa mental, tem no link da descrição. Basta entrar no link, colocar seu e-mail e você já tem acesso gratuito ao PDF do mapa mental sobre logaritmos dessa aula de hoje, ok? Até a próxima!